Bem, amigos, estamos de volta com o Giro Talk. É a informação contada na voz de quem é o protagonista das histórias. É um jornalismo diferente, contado pelo protagonista da história e não pelo jornalista ou pelos redatores que escrevem em terceira pessoa. E como a história tem que ser contada em Giro Talk com seus protagonistas, trouxemos como convidado mais um destes que constrói a história de Naviraí. Ele é o professor Quirginaldo Miranda, gerente de Esportes e Lazer Agerel. Quirginaldo, é um prazer recebê-lo. Geninho, o prazer é meu estar aqui com você, né, numa caminhada já bem grande, desde que eu me formei. Nós estamos aí, você na área esportiva, na área policial também, né? Então é um prazer estar aqui com você aqui no Talk Show aqui pra gente, Giro Talk na verdade, né? Pra gente ter esse bate-papo legal aí, falar um pouco de Naviraí, falar um pouco de esporte, falar um pouquinho de vida. A início nós falaríamos apenas como gestor e como professor de educação física que tu és, mas estávamos esquecendo que há uma história anterior e tem facetas diferentes a serem contadas, como por exemplo do Quirginaldo Miranda, skatista. Poucos sabem, né? Pois é, né, Geninho? Até os alunos, né? Os alunos, eles acham que você, nosso amigo Fábio, nós nascemos adultos, né? Nós fomos criança um dia, fizemos cocô na fralda, né? Fizemos artes na escola e também fomos estudantes, tivemos nossa juventude e depois se tornamos homens, né? E fui skatista, sim, um dos primeiros skatistas aqui junto com a galera, com o Fábio, junto com o Tuquinha, junto com o Telso, Jânio Micaedo, Lupinho, Ricardinho, Régio, né? E o Bob é da sua turma também? O Bob já é um pouquinho mais pra frente. Martinho. Bob Burnquist. É o Bob Martinho, né? Sei, né? Filho da Iclaídes, lá da época. Ele é um pouquinho mais novo do que eu, mas também foi daquela época que a gente construía as nossas rampas e andava na rua, né? E as coisas foram evoluindo e hoje existe pista para eles andarem, local apropriado, picos, como a gente falava, bem legais, sem ser provisórios para andar de skate. E nisso, o pessoal tocava vocês, era mal visto, como é que era? O skate naquela época ele era uma atividade não muito da sociedade, né? Porque geralmente quem era skatista tinha uma fama de não ser bem quisto, mas com o tempo isso foi mudando, né? E realmente tocavam pedra na rua pra gente não poder andar, nos locais que tinham picos naturais pra gente andar, os vigias não deixavam. Também? Curto um rockzinho, né? Mas o estilo nosso daquela época era umas bermudonas compridona, xadrez, era um outro estilo de skate, né? Então era um pouco mal visto quem andava de skate na minha época. Além do skate, tinha outros esportes? O primeiro esporte que eu participei foi o futsal, realmente, né? Futsal, desde os 4 anos que eu jogava futsal. Fixo, goleiro? Comecei como fixo, joguei de fixo até os meus 14 anos, depois fui para o basquetebol, né, com o professor Giacomelli, quando surgiu o Maxi Reino, o professor Giacomelli chegou aqui, formou uma equipe de basquetebol, joguei basquetebol por 3 anos com o professor Giacomelli, fomos 2 vezes vice-campeão regional dos jogos escolares, e aí depois voltei para o futsal novamente, e aí fui para o gol. O nosso goleiro na época machucou, e aí não sei por onde me colocaram no gol, e aí dali fui para o gol e catei no gol até os meus 39 anos, cheguei a jogar semi-profissionalmente no Rio de Janeiro, né? Cheguei a jogar meio ano profissionalmente na equipe da ACM lá, da Associação Cristã de Moços. E aí quando fiz meus 17 anos, prestei um vestibular, né? Vestibular eu passei em 3 cursos, passei em jornalismo na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, passei em medicina veterinária. Eu queria ter ido, eu tive que fazer na Unigran e acabei abandonando porque não tive recursos para continuar as letras. E você não quis? Não, passei em medicina veterinária na UCDB e educação física na extinta Socigran, que depois virou Unigran, né? E eu optei pelo meu coração, pelo que eu gostava de fazer, que foi educação física. Inclusive, meu pai ficou 6 meses sem falar comigo. Exatamente o que eu ia perguntar, porque o advogado quer que o filho dele seja advogado, o médico, idem, né? É isso, então ele ficou 6 meses e
nas minhas férias de julho, né, foi até eu sempre fiz trabalho social lá em Dourados, trabalhava no final de semana em tribos indígenas, com bairros carentes, crianças carentes, né, e lá tinha um promotor. E esse promotor, por coincidência, veio para Naviraí e foi se consultar com meu pai. E o meu pai tinha um quadro com... não lembro se era o doutor Amilcar, se eu não me engano. Amilcar. Se eu não me engano, foi ele. O do óculos. Isso, aí ele viu a foto, o senhor é o pai do Queginaldo? Falou, eu sou. Pois é, ele falou do trabalho que eu desenvolvia lá em Dourados, e aí o pai fez as pazes comigo depois dessa, e aí aceitou a futura profissão que exerço hoje, que é a educação física. E nisso foi progredindo, foi dar aula no estado ou para o município? Isso, eu me formei em 1997, no meio de 1997, a tia Graça, que era a dona da escola Objetivo Mini, falou que se eu concluísse o curso, ela ia me contratar para trabalhar no Colégio Objetivo. Aí no ano de 98 eu já entrei no Colégio Objetivo, dava aula no estado e dava aula no município também, 3 períodos. Né? Trabalhei por 14 anos no Colégio Objetivo, aí infelizmente ele fechou. Né? No estado eu trabalhei picado, trabalhava 3 anos, aí ficava só no município. Município eu tenho 27 anos de município, entre professor de educação física, já trabalhei na gerência de esporte também como coordenador, tanto do esporte escolar como do esporte amador, né? E agora estou como gerente de esporte. Então são 27 anos na prefeitura municipal, trabalhei por 8 anos também no colégio Naviraí, né? Que é o colégio particular, um dos colégios particulares que tem hoje, e aí tive que sair de lá por ser exclusividade agora nesse cargo comissionado que eu estou na prefeitura. Se forma e já sai para virar um papão de título. Aliás, teve uma polêmica aí que eu fiz uma matéria com o Gui, né, que trabalha com a SEM, com o projeto que nasceu da Unigran também, que professores sugeriram que ele fizesse um projeto, fez no Flores, deu certo e ganhou o título. E eu acabei fazendo uma matéria dizendo que ele era papão de título e ele tinha superado você por 1 ou 2 títulos. Mas é porque todo mundo conhece você como papão de título e não o Gui. Então você sai da faculdade para virar esse papão de títulos. Sabias você querias virar um papão de título? Mas para isso foi muito trabalho, né? Que eu lembro até hoje, os 4 primeiros anos no Colégio Objetivo, eu brinco que um campeonato de 10 jogos nós perdíamos 15. Eram derrotas bem... E o mérito... É como no xadrez, você aprende a cada checkmate. Isso, e olha, tem que tirar o chapéu para os meus alunos, né? Porque eu sou bem chato, eu brinco, sou bem paizão, brinco, me divirto. A cada checkmate que você leva, né? Que você derruba o rei. Isso, então, né, a meninada mesmo com as dificuldades, com as derrotas, que foram muitas, né, eles persistiram até que chegou o momento da nossa vez, que nós conseguimos ganhar, né? Não só vitórias, também fomos vice-campeões, 3º colocados, 4º colocados, como também último colocado em várias competições. Então isso é mérito muito, lógico, meu também, mas principalmente dos meus alunos, dos meus atletas, que nunca deixaram de acreditar, mesmo nos momentos difíceis, que foram várias derrotas, né? Persistiram e, graças a Deus, agora a gente ganha, mas ainda perde, né? Qual ou quais lembranças, conquistas que devem ser destacadas do esporte espetacular antes de a gente fazer um pouco mais avanço na transição da sua história? Geninho, eu acho que vitória, são momentos legais, não é nem nos jogos, eram no dia a dia dos treinamentos, coisas que aconteciam que ficavam marcadas, né? A vitória é muito boa, lógico, o primeiro título que foi com o Colégio Objetivo em 99, primeiro título não, nosso primeiro 3º colocado, né? Eu acredito que esse foi o principal, porque nós vimos de só derrotas, 98, 99 no primeiro semestre, que era a Copa Cidade, e aí na Copa Chama nós conseguimos ficar em 3º lugar. Eu tenho uma lembrança, eu tinha um cabelo compridão, né? Inclusive o 3º colocado ganhou uma bicicleta também, né? Para sortear para a equipe, né? Primeiro colocado era acho que 2 bicicletas, segundo ou era 3, 2 e 1, a gente ganhou uma bicicleta. Então esse título do 3º lugar da Copa Chama de 99 na categoria Sub-13 foi, acho que a mais importante de ver a alegria, né, daqueles meninos. E momentos legais, eu dava treino na Dersul, né, antiga Dersul, que hoje não tem mais nem a quadra, né, que esse momento eu não esqueço até hoje. Eram 17 meninos, crianças, né, de 11 anos, que aí o primeiro dia que choveu,
eu tinha um uninho 2 portas, enfiei os 17 moleques no Uno e fomos tomar sorvete na Extinta Arli, o nosso querido amigo Celim, né? Avenida Dourados. Avenida Dourados, isso na frente do prédio. E aí depois disso só foi aquele momento, né? Aí os meninos torciam para chover, porque eles achavam que todo dia que chovesse, nós íamos tomar sorvete na Arli. Aí... Nunca lhe jogaram por causa de uma conquista água gelada ou um balde de gelo? Agora, recentemente sim, né? No Colégio Naviraí, recentemente sim. Quando foi isso? Foi 2022, logo depois que voltou as competições da pandemia, nós fomos campeões, 2022, isso mesmo, nas 3 categorias da Copa Carneirinho, que foi lá no Buxódromo que fala, né? Aí os meninos conseguiram ganhar sub-11, 13, 15 e aí teve um balde de água naquele... E dói a hora que bate a pedrinha de gelo na cabeça? Ainda bem que já estava tudo derretido, só estava gelado. Não deu para sentir, não. Mas a emoção foi uma mescla de emoção com o nascimento da minha neta com os títulos. Então, se tinha pedrinha, eu não senti, não. Só foi a alegria de ter conquistado esses 3 títulos e a alegria dos meninos também no campo. De uma forma geral, a base de Naviraí tem mais alegrias ou mais dificuldades? Porque você teve a sorte de pegar boas equipes, sorte é também mérito do seu trabalho, tá? Mas é que você teve também um pouco de cuidado de gente que guindou você para projetos que financeiramente, até por causa da relação do seu pai, é natural que isso aconteça, né? Que você seja guindado e levado para dirigir projetos com mais recurso financeiro. Mas a base, de uma forma geral, em Naviraí, a gente tem, como o próprio Guino Flores fez um trabalho legal, o Maradona lá no Jardim Paraíso. Como é que você analisa o trabalho da base e as condições da base, futebol, futsal e suíço, de agora para adiante, principalmente com esse trabalho do Naviraense com mais de 350 garotos? É um trabalho muito lindo, eu tive a honra de participar desse... Como é que você analisa, fale também do Naviraense, claro, mas eu quero que digas numa análise geral das condições, principalmente dos bairros, que é onde tem mais talentos a serem descobertos. Pode falar as duas coisas numa resposta só. Isso, então, eu tive a honra de trabalhar nesse projeto no início dele, o ano passado, né? Eu fui técnico do Sub-13 o ano passado e depois eu fui para o projeto social trabalhar lá no sindicato. É um projeto com 360 crianças, né? Esse ano tem o apoio da Prefeitura Municipal, o Dr. Rodrigo, desde o ano passado, quando ele foi eleito, ele já falou que ia ajudar o projeto, onde ele fomenta o projeto, né? Além de fomentar o projeto, tem os ônibus que são cedidos para as viagens, né? E eu falo que hoje é mais difícil do que antigamente, né, quando eu comecei. Hoje nós temos a tecnologia que atrapalha muito os profissionais. Maradona, professor Gui, né? Nós tínhamos o Alan, professor Fefe, professor Jadilson, porque a tecnologia está levando nossos meninos para distante, tanto da parte recreativa das brincadeiras de rua que a gente participava, como do esporte. Não é o esporte que é para resgatar e tirar a garotada da rua? Tira da rua. Agora, o que tira da rua é a internet. Hoje, qualquer menino de 10 anos, 9 anos, ele tem um celular e ele tem uma internet. Ele tem internet, porque hoje tem programas na internet que você consegue hackear a senha. Então, eu já estava há 8 anos dando aula em colégio público no município e sempre passava pelo... vários bairros, né? A criança, às vezes, perto do mercado, perto de uma loja que ela sabe que tem internet, ele roteando aquela internet e vidrado. Hoje, para você montar um time de futebol de campo, é muito difícil. Hoje, para você montar um time de futsal, é muito difícil também. Por quê? Porque a tecnologia está tirando o menino do esporte. E nós temos muito mais profissionais também. Além da base da SEM, nós temos o professor Malaquias, que faz um trabalho espetacular. Nós temos o professor Pitu, que faz um trabalho espetacular também voluntário. O professor Lucas, que hoje está no xadrez, mas fazia um trabalho de futsal. Professor do GEL, professor Júnior, professor Davi. Nós temos vários profissionais, não só a base da SEM, que fazem esse trabalho, muitas vezes voluntário, para captar os meninos, para tentar tirar dessa tecnologia. E como é que se faz o trabalho com os pais, ou até com as próprias crianças, para fazer com que esse mal, ou de repente não é entre aspas, de repente é mal mesmo? É mal. Essa tecnologia é o mal.
Como é que se faz para tirar isso, fazer a cabeça da garotada e dos próprios pais que acabam incentivando? Como é que trabalha, qual é a preocupação e a forma que o professor tem que fazer para ter a vitória nesse jogo? É bem complicado, hoje em dia é bem complicado, porque até a questão, como eu vou dizer, até a forma como está sendo educado as crianças está um pouco mais complicado. Hoje a criança, o adolescente, ele se frustra muito fácil, né? Eles às vezes não aceitam a derrota e já desistem daquela situação de competitividade no esporte, né? E às vezes prefere ficar lá num computador ou num celular jogando, que aquilo é ele vai perder e vai jogar de novo, ele vai perder e vai jogar de novo. E no esporte nem tanto. E eu digo assim, os pais também, o que acontece? É a correria do dia a dia, né? O pai e a mãe precisam trabalhar. Antigamente, o pai trabalhava e a mãe conseguia ficar em casa muitas vezes exclusivamente para o filho. Hoje, para você conseguir sustentar uma casa, né, vamos botar aí 75% o pai e a mãe precisa trabalhar. Então, às vezes, o pai e a mãe não tem tanto tempo com a criança. E, às vezes, para até proteger aquela criança, ele evita de dar limites para aquela criança, para ele, porque às vezes se sente culpado. Eu falo por mim também, eu fui uma pessoa que eu trabalhava 62 horas semanais. Minha filha, muito pouco eu participei da vida da minha filha, tentei participar o máximo possível, mas muito pouco, né? Agora com a minha neta a gente aprende mais, eu tento fazer mais. Então tem essa dificuldade também, que às vezes não é a própria família que faz o menino ficar assim. É como às vezes o dia a dia é muito corrido, e ele vê que ele não tem tanto tempo para estar com o pai e com o filho, às vezes ele deixa de ser um pouco mais ríspido, de cobrar mais, de dar limites, e aí às vezes a gente tem essa criança que ela se frustra muito fácil. Né? Um grito ela já se frustra, perder um jogo ela já se frustra e acaba desistindo no dia a dia, porque a vida não é fácil, né, Geninho? A vida é pancada, né? A vida é pancada o tempo inteiro e a gente precisa estar de cabeça erguida. Isso é um ditado popular, né? O problema não é tanto de pancada que você recebe, é a pancada que você recebe você consegue levantar. Então eu acho não, certeza, porque eu trabalho com as crianças. Essas gerações novas, elas não estão conseguindo assimilar aquelas pancadas da vida, né? Lógico, culpa da escola, um pouco de culpa dos professores, mas principalmente das famílias, né? Mas também com esse adentro que é o dia a dia corrido que hoje um pai ou uma mãe tem para sustentar um filho. Então, a gente chega a esse ponto na questão do esporte, né? O esporte é difícil, o esporte você precisa ser dedicado, você precisa dar 130%, senão você não vai ser um grande esportista. E é muito poucos que, né, viram atletas profissionais, mas antigamente o esporte, mesmo você não se tornando um atleta profissional, ele te ensinava para a vida, né? Você às vezes não ensina mais? Difícil, porque a gente tem uma quantidade muito menor de participantes do esporte. Nós temos uma comunidade de crianças no nosso município de aproximadamente 7.500 crianças. A gente tem 360 crianças no projeto da base do clube esportivo. No projeto do poliesportivo, a gente tem 360 crianças. Aí dá 800 crianças. Né? Vamos botar que nos projetos de voleibol que tem nas escolas de xadrez, chegue a 1.500 pessoas, 2.000 crianças. Nós ainda temos o quê? Quase 6.000 crianças ociosas. E o que essas crianças estão fazendo? Tecnologia. Isso que eu ia perguntar. Quando fala esporte, as pessoas, de modo geral, pensam futebol, futsal, mas e aí? O basquete, o vôlei, principalmente o handebol, eu particularmente acho que o handebol sumiu, nem sei se era tanto. O handebol tem. O atletismo, o judô, o próprio xadrez, aliás, o xadrez está em alta. Eu tenho notado o trabalho do xadrez, está em alta, porque é um esporte intelectualizado e acreditam que as pessoas mais pobres não vão, né? E que é pouco divulgado, mas está crescendo. Mas de uma forma geral, a grosso modo, desapareceu o esporte fora do futebol ou está voltando isso? Não. Houve um lapso ou a impressão minha? Não, o judô sempre teve. Eu falo judô, atletismo, a natação também é outro esporte que estava. A natação que desde a Ângela Bento
que foi embora. É que nós tínhamos o Nave Clube. Hoje a gente não tem um clube com uma piscina semi-olímpica. Então não tem como você desenvolver uma natação, né, sem... A gente tinha um Nave Clube, que era uma piscina semi-olímpica, então você conseguia, bem lembrado da professora Ângela, de ter um trabalho, né, natação. O xadrez sempre teve um trabalho muito lindo, o xadrez sempre medalha nos jogos escolares. O judô tem um trabalho do Jean com o apoio da Seleta, né? Isso, a prefeitura também agora tem um projeto de judô também, né, com o Sensei Jean, tem o Sensei Kleber, né, que faz esse trabalho também, então medalha também nos jogos escolares. Tem atletismo, o professor Roberto também. Tá voltando? Ele tinha parado, não? Isso. Porque depois do Lima parece que houve um lapso. Só que o Lima era mais corrida, né? Isso. Mas aí faz todas as modalidades, lançamento de peso, dardo, não adianta, salto. A gente tem que pegar, em termos de rendimento, a gente tem que pegar o que o aluno se sente melhor. Aí a gente precisa fomentar um projeto de, como a gente está fazendo no vôlei masculino, vôlei feminino, handball, basquete, que é o quê? O empresariado. Iniciação. Fazer uma iniciação para depois, né, você pensar em alto nível. Então, o xadrez tem, o judô também tem, tênis de mesa, a Anibran está com um projeto agora de tênis de mesa. Nós fizemos junto com a... Estou para fazer uma reportagem com um rapaz que está competindo fora. Me esqueço o nome dele, está fazendo pela AREC. E está competindo fora, lá no Paraná. Será que não é Anibran? Eu falei AREC, mas pode ser Anibran. Eu acho que é Anibran, então. Nós fizemos um torneio junto com a Nave Nerd de tênis de mesa, deu 22 pessoas participando de um tênis de mesa. E meninos de alto nível, né? Então é só a gente começar a resgatar, fomentar essas modalidades individuais, né? Que é até mais fácil, né? O empresariado se sente motivado a patrocinar? Eu vou falar pela gerência de esporte. Nós temos grandes parceiros que nos ajudaram a desenvolver alguns eventos e patrocinar alguns eventos nossos. Eu não vou saber de cor aqui todos, mas graças a Deus... Deixar bem claro, que não seja futebol e futsal. Isso, que não foi futebol e futsal, não. Que nos ajudaram, né? Porque a questão de jogos escolares, a prefeitura, ela custeia tudo. Transporte, a diária do professor, né? Esse professor, se for do município, ele já recebe para fazer esse treinamento. Então, a gente precisa agora abrir mais. Porque a criança chega até de 12 a 14. Aí de 15 a 17 ainda tem os jogos que é seleções escolares, mas é seleção. Depois para. 17 para cima ele não tem um norte para ele ir, né? Ou é futebol e vira só futebol. Como gestor esportivo, no seu cargo, satisfaz a legislação que atende Naviraí ou precisa de alguma modificação, alguma ideia para fazer com que haja fomento, mais movimentação de dinheiro na área esportiva? O dinheiro, para a gente fazer o esporte, precisa de dinheiro. Não seria melhor voltar à fundação como... Não tem nem... É um retrocesso. É um retrocesso? Virar fundação é um retrocesso. Porque existe a parceria com a gerência de esporte... Não funciona porque a fundação ajudaria a captar recurso do empresariado ou não ajuda muito? Não modifica nada. Porque tem a lei de incentivo ao esporte, em vez de ser independente de ser fundação e de ser gerência, a lei de incentivo ao esporte está ali. Basta o empresário querer destinar 2%, em vez de ele pagar aqueles 2% de imposto, ele destinar para o esporte. Só que em Naviraí a gente tem uma parte do empresariado que ainda fica receoso de destinar esses 2% para o esporte. Como tem o fundo do idoso, como tem o fundo da criança, tem o fundo do esporte, que independente de ser fundação ou ser gerência de esporte, não influencia em nada essa questão de captar recursos. O pessoal não coloca lá no imposto de renda, não declara? Isso, declara, mas não declara para destinar, às vezes, para o esporte, para destinar para o idoso, para destinar para a criança. Não está faltando um pouco de informação? Isso aí já não é de hoje que é trabalhado com as empresas. Isso aí, quando eu fui o coordenador da base de 2012, que tinha a base do Clube Esportivo Naviraense, que começou com o Léo Matos como vereador, a gente tinha um projeto em mão, a gente levava a empresa para mostrar como é que fazia para fazer a captação de recursos para destinar o imposto de renda 2% para o esporte. Mas aí fica aquela coisa, mas eu vou fazer isso, vamos saber quanto que eu faturo. É mais ou menos isso, né? Então precisa perder esse medo, destinar esse dinheiro para esses fundos que precisam para o município, que vai ajudar o município. Você imagina 2% de 10 empresas aqui de Naviraí para esse fundo,
a gente toca o futebol profissional e toca os esportes de base brincando. Não vou citar nome de empresa para não ficar uma coisa coerente, mas tem faturamento de várias empresas aqui no município, mesmo sendo empresas de fora, mas estão aqui, então ela pode colocar destinada para cá. A gente toca o esporte brincando, às vezes sem precisar de dinheiro público, você está entendendo? Então, aí precisa o quê? O empresário, né, abriu o coração dele, falou, não, isso é pro bem, pro município, é bem para as crianças, você tem dinheiro, você consegue fazer um monte de coisa. Sem dinheiro você faz, mas falta muito. Lembrar de um projeto muito legal que está acontecendo, que a gente só falou, que todo mundo fala de elite, que é o projeto do professor Claito, de tênis, lá no Nelson Trade. Nelson Trade. Muito legal, hein? Totalmente, ele fez sozinho. É virar as avessas a realidade. Isso, professor Claito do tênis, professor de tênis, está com um projeto. E por isso que pareça, o ambiente prendial é bom, né? Nossa, tanta criança. Ele faz com uma redinha improvisada, material doado pelas pessoas que praticam tênis, os alunos dele. É um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo que era bom fazer. As pessoas, inclusive eu, para estar lá. Não, então, é um trabalho lindo que ele está fazendo lá. Todo mundo fala que é um esporte de elite, mas não, só basta você levar para a pessoa que não tem a condição de comprar uma raquete, ou às vezes uma raquete de badminton, né, de beach tênis, ele tá levar eles, faz um campeonato lá, beber, né, eles para assistir, ou até para jogar. Eu acompanho o professor no Instagram dele, um trabalho lindo, ele fez por conta dele mesmo, é espetacular. Então, só precisa de mais pessoas como o professor Cleiton, fazendo isso, dando o tempo dele, disponibilizando um tempo dele, totalmente gratuito, ele correu atrás do material todinho, ele próprio, com os amigos que ele tem, com os alunos que ele tem, bolinha, raquete, a rede, né? Inclusive ele vai conseguir fazer a pintura da quadra para ficar um troço mais legal ainda. Então, são pessoas como essa que a gente precisa de mais professores como esses, disponibilizando a princípio gratuitamente, né? Futuramente, quem sabe, né, pode ter um apoio com certeza da prefeitura, mas ele deu um pontapé inédito, né? Um tênis numa área que é considerada que não é atendida, né? E ele levou o tênis. É muito lindo você ver o trabalho que ele faz lá. Né? Não digo marginal, mas mais carente, né? Mais carente. Esquecido, deixar marginal de deixar a margem. Isso, marginal, é isso. De gente então, que faz um mal. É um trabalho muito legal. Marginalizado, de retirado à margem. Mas o esporte cada dia está ficando mais difícil. Está ficando mais difícil, principalmente pela tecnologia, gente. É bem difícil. O Reginaldo foi craque na prática de esportes, craque como dirigente, craque como professor e técnico, mas também teve um lado torcedor. Na Viraiense, liderando a Sem Loucura, principalmente no começo, nos batuques, gritando, e deve ter muita história por trás desse bastidor do Naviraense, dos dois, né? Naviraense sem com S, Naviraense sem com C. Com S eu era gandula, né? Ah, era gandula? Então era mais interessante ainda. Tinha uma galerinha aqui. Não era xingado, não? Rapaz, às vezes a gente estava ganhando, ele jogava principalmente bola pelo adversário. Com aquele short da Adidas prata, com as listinhas do lado, sem camisa, de gandula. Como é que era diferente antigamente? O dono do gandula que é xingado tanto pelo adversário como pelo time da casa. De qualquer jeito, se você joga muito rápido e tá ganhando, ele xinga. Se tá perdendo e você demora para jogar, xinga também. Então é bacana. É mais xingado que juiz? Não, mais xingado que o juiz de jeito nenhum. Foi também? Juiz? Fui árbitro também. Fui árbitro durante 13 anos, amador, né? Aqui então você pode dizer de cadeira. Levou xingamentos de em nome de Jesus. Manhinha lá no céu agora deve estar vendo tanto de que ela já foi xingada que ela não tinha visto. E como torcedor, resolveu fazer a catarse disso, né? Foi a 100 com S, eu falo que é uma das... não digo, é a mesma alegria que eu torcer pro Flamengo, né? Porque eu lembro até hoje, a gente em casa, 2006, eu acho, Mauri, eu, Sossô Soares, Léo Matos, Cateto, a gente estava nos 6 ou 7 lá, e aí para fundar a torcida para acompanhar o 100 quando voltou, né? Isso em que ano? Acho que foi 2006, se eu não me engano, nem final de 2006, né? Porque nós voltamos em 2007 a disputar a segunda divisão, né? E aí foi aquela, eu lembro que o nome saiu pelo Amauri da Câmara. Eu falei assim, 100 loucura. Que aí tem dois sentidos, né? 100.
loucura, mais a 100 e louco, né? Então, pegou o nome e aí ficou. Ele não é corintiano, não? Ele é... Será que ele não achou que ali deveria se produzir um bando de loucos? Pode ser também agora. Viajar por esse país afora? O Geninho, agora você falando agora que eu nem me atentei nisso, olha só, ele engrupiu a gente e a gente nem se atentou. Mas o nome ficou tão legal que pegou e tem muita história para contar. Foi muita história que aquela galera ia, eu acredito, não, certeza, na Viraí não teve um jogo em qualquer local do Brasil, podemos falar do Brasil, que nós jogamos várias Copas do Brasil, né, que não tinha torcedor naviraense. Então era uma torcida, é uma torcida apaixonada, que aonde o clube vai, ela tá junto. E como é que foi classificar e não levar? Quando todo mundo esperava eliminar o Paysandu lá na Curuzu, Papão da Curuzu, soterrou o Papão, e aí na hora de enfrentar o Atlético Paranaense, não vai. Isso aí dói no coração muito ainda, né? É uma coisa até que a gente não gosta muito de voltar a falar, mas... Mas é jornalismo e você protagoniza a história. E Giro Talk é a história do protagonista, nada melhor do que você faz. Aquilo foi uma baita de uma sacanagem que fizeram com o Clube Esportivo Naviraense. Mas não tem como escalar um jogador que não está no bid. É inconcebível. Não. Aí deixa eu voltar a falar. A sacanagem quem fez foi a federação. Porque o regulamento geral das competições eram muito claros. Né? O atleta, o problema que nós fomos eliminados não foi a questão do bid. O problema foi que o atleta não estava com contrato vigente. E o regulamento das competições gerais é bem claro. O atleta, mesmo sem contrato vigente, ele tem 30 dias para fazer a renovação do contrato. Nós ganhamos na primeira instância, nós ganhamos na segunda instância, na terceira instância, que foi num jogo do Brasil lá no Nordeste. Foram 2 julgamentos. Três julgamentos. Nós ganhamos na primeira, ganhamos na segunda, e na terceira instância... Então, na terceira foram 2 julgamentos. Um no Rio de Janeiro, que ganhou, e depois no pleno perdeu. Não, deixa eu só, é isso que eu falo. Teve um julgamento em São Paulo, teve um julgamento no Rio de Janeiro e teve o pleno. Foram 3 julgamentos. E o terceiro foi no Jogo do Brasil, que aí tem uma votação de 6-1. Mas a lei, isso eu tenho no meu Orkut, eu tenho encriptado e salvo na minha... Todas as leis que falavam que não tinha sentido da gente perder a classificação. Não foi porque o atleta não estava no bid. O atleta não tinha... Não, faltou a pessoa ter caráter. Faltou isso. Tanto na federação na época, né, faltou a federação ter caráter. Porque era uma coisa que não tinha por que acontecer. A lei era bem clara, mas com certeza devia ter dinheiro envolvido, né? Tanto é que a renda do Paysandu e o Atlético Mineiro lá no Belém do Pará, a renda foi quase o que a gente... 2 anos de renda nossa que a gente gastava para a Série B, porque a lei era bem clara. A lei era bem clara. Realmente o atleta não tinha contrato vigente, realmente, ele não tinha. Mas no regulamento geral da competição era bem claro. O atleta, mesmo sem contrato, ele tem até 30 dias para poder renovar o contrato. E mesmo assim, no terceiro julgamento, a gente perdeu e foi eliminado, né? Então, como é que em 2 julgamentos a gente ganha e no terceiro a gente perde? Alguma coisa, algum ET de Varginha, alguma coisa foi naquele julgamento e fizeram essa sacanagem com o Clube Esportivo Naviraense. Agora volta, ou pelo menos projeta-se uma alegria, no mínimo de levar de novo o nome de Naviraí no cenário nacional, um sub-20 na Copa São Paulo de Juniores. São 2 assuntos que eu quero falar sobre o próximo ano, mas vamos começar pelos garotos do sub-20. É inédito, né? Inédito para o Clube Esportivo Naviraense, né? Uma coisa espetacular, né? A gente vai disputar, vamos dizer assim, o campeonato de base mais importante que tem de sub-20 do Brasil. Você pode pegar Taça Brasil, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que não é tão importante como essa Taça São Paulo. Isso já é um prêmio para o trabalho que vem sendo feito aí na base nesses 2 anos. Maradona está frutificando até rápido. O Maradona está fazendo um trabalho espetacular, mesmo com os meninos que não conseguiam se reunir para treinar, né? Ele, na base da conversa, na base da inteligência,
técnica e tática, né, principalmente na motivação. Ele levou o nosso Clube Esportivo Naviraense Sub-20 a uma final, né, e por pouco a gente não conseguiu vencer essa final. Lembrando que na final nós tínhamos 3 desfalques, né? Nós tínhamos acho que um atacante, um lateral e um volante suspensos, e o nosso goleiro, com praticamente 6 minutos, ele se machucou, mas o goleiro que entrou catou tudo, fez um papel excelente. Mas você já começou uma partida com 3 desfalques, que durante a competição toda você teve aqueles atletas, já a questão emocional também, principalmente com a garotada. A decisão do Sub-20 que perdeu para o Prêmio Santo Antônio por 1-0. 2-0. Desculpe, 2-0, mas de qualquer forma perdeu e aí perde a vaga para a Copa do Brasil, mas mais importante, avalio que seja o Sub-20, a Copa São Paulo de Juniores. Nossa, é um efeito histórico. Quando vai começar o ano de 2026, vendo o nosso Clube Esportivo Naviraense em todas as TVs do Brasil, né? Que é uma competição transmitida por várias TVs. Então, já até para os nossos empresários, né, verem que o futebol profissional também pode dar retorno, né? É a imagem da sua empresa que vai estar sendo vista lá fora, inclusive no nosso campeonato estadual, né? E isso pode refletir para o próximo ano na formação do time para disputa da Série A do campeonato estadual? Ou não? Eu acho que aí depende do técnico que vai pegar o time profissional, né? Porque agora falando como técnico, cada técnico tem os seus jogadores de confiança, né? Então, não sei como te falar, né? Às vezes, se for um técnico que está atento, né, que assistiu muito esse Sub-20, vai ver que no nosso time mesmo a gente tem aí pelo menos uns 5 atletas que podem nos ajudar muito no ano que vem no profissional, né? Só que aí é difícil você falar a cabeça de uma outra pessoa. A gente não sabe quem que é o técnico do profissional, né? Geralmente o técnico, principalmente assim, de campeonatos não tão grandes assim, né? Campeonatos estaduais um pouquinho menos de expressão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, assim, né? O técnico já vem mais ou menos com a equipe dele montada, que é aquela equipe de confiança e com algumas peças que ele não conheça, mas que seja bem avaliada com uma comissão técnica que está no município. Falando como torcedor, não é a hora de se pensar em fazer um trabalho para prestigiar essa base, principalmente por ter um time que vai para a Copa São Paulo e colocar alguns experientes a mais para fazer um time. Se o Ivinhema chegou tão longe fazendo isso, por que não o Naviraense? Como torcedor, como é que tu analisas essa questão? Então, Geni, é porque o Sub-20, eles não treinam junto. Exatamente. Na minha narração, quando classificou para o Sub-20, eu falei, Maradona, você é o cara, porque você reúne uma galera à véspera do jogo e sem treinar dá o seu recado, e o seu recado que é dado para o jogador é respondido em campo com resultados, e até aqui você vem pensando em todas as partidas. Se eu fosse o técnico, com certeza pelo menos uns 6, 7 daquela equipe eu aproveitaria no profissional. Eu como técnico aproveitaria sim. Não sei se como titular. Aí na pré-temporada, de acordo com o treinamento, né, você vai vendo e coloca. Tanto é que esse ano mesmo, no nosso profissional no começo do ano, nós tivemos um atleta da base nossa, né, que era o nosso volante, atleta de Naviraí, que ele treinou tão bem que o técnico se sentiu confiável e colocou ele para jogar, na segunda divisão que nós subimos, né, que nós somos campeão. Né, ele, durante os treinamentos, o técnico viu a confiança. O Douglas é um cara experientíssimo, né, um cara que ganhou títulos aí, grandes títulos, né, grande conquista, grandes participações em competições, viu a confiança nele e ele foi titular na competição. Quando ele entrou, praticamente total. Então, eu sim pegaria uns 5 atletas dessa base do Sub-20 e, de acordo com os treinamentos na pré-temporada, né, se correspondessem, e é tudo com tempo, né? Falar assim é complicado. É tudo no dia a dia que você vai vendo, né? Com certeza, aproveitaria sim uns 5, 6 dessa base. Agora, jogar aí é outra situação. Aí tinha que ir na pré-temporada e durante a competição ver se eles iam corresponder, tanto pela juventude que tem, né? Às vezes a inexperiência, porque o profissional é totalmente diferente. A intensidade é diferente, jogador que já tem uma vivência diferente. Tudo na vida, né, Geninho? É tudo... É o tempo que você faz aquilo, você vai ficando mais experiente. São situações que acontecem que você não se deixa bater, né? Então, a meninada nova, às vezes vai sentir um pouco. Ou não, né? A gente tem
Poucos, mas temos jogadores de 16 anos que entram no profissional e arrebentam. Mas isso é aquela coisa, isso é o dom, né? Isso é uma coisa que já vem no gene, que não precisa ser trabalhado. Mas com certeza eu aproveitaria uns 5, 6 sim dessa base do sub-20 para ajudar no profissional e de acordo com o treinamento até como titular. E agora voltando a falar fora futebol e futsal, quais são os esportes que mais impactam a galera, que mais levam público, que desperta mais a atenção em Naviraí? Olha, nós tivemos algumas etapas nós tivemos a etapa do Cone Sul aqui de voleibol masculino e feminino, um grande público. O bom de Naviraí, Geninho, é que eles gostam do esporte. Se você tem um evento esportivo e você divulga, ele vai assistir, a família vai assistir, né? Agora, final de semana sem ser nesse, no outro, nós vamos ter um torneio de basquete feminino adulto. Com certeza o ginásio vai estar lotado, né? O professor Fabiano, ele está fazendo essa captação de times de fora. Então, Naviraí, graças a Deus, se você tem um evento aqui e é divulgado, o público é grande. Nós tivemos o Velocross, né, no começo do ano, lotado o Velocross. Vamos ter agora 2 etapas do Brasileiro. Então, graças a Deus, o público de Naviraí gosta de esporte. Sem contar a surpresa no final de semana passado, meia maratona. Tem que elogiar muito esse pessoal que fez a meia maratona de Naviraí, um evento muito grande, um sucesso, né? A primeira meia maratona de Naviraí, né? O Rick, vereador Rick, a Vanessa. Meia maratona não é para qualquer um, não é nem para qualquer estado, quanto mais para qualquer cidade. Para quem vai assistir é tão facinho, tá correndo o percurso, tá tudo bonitinho. Agora para quem organizou, que aquele pessoal organizou e tudo, nossa, a gente sabe que eles ficaram muitas noites sem dormir até aquele evento acontecer. Nossa senhora, é um evento grandíssimo. São meses de planejamento, meses de ação para levar. Desde dezembro. E é uma pena que eu, pessoalmente, não participei muito da divulgação. Eu queria ter entrado mais, mas isso a gente corrige. Desde dezembro eles já estão mexendo com isso. O Rick, a Vanessa, a Cidinha da Cultura. Então, nossa senhora. Já que eu quero que o empresariado participe mais, eu também tenho que participar mais como repórter. Mas foi um evento espetacular. 450 atletas. Né, desde atleta de 80 anos de idade até atleta amputado, o Ramon, um exemplo. Emocionante, 21 quilômetros. Ele fez 21 quilômetros de muleta, certo? E ele fez os últimos 2 quilômetros descalço. Ele só não fez a prova inteira descalço porque ele viu que tinha alguns locais que tinha pedra. Mas aquilo é para você que está em casa aí, que fica com preguiça de fazer atividade física, e eu me coloco nessa situação, tá? Eu me coloco. Eu chorava, eu fui atrás dele desde o início da prova, né? E a alegria dele, Geninho, a alegria dele falando com as pessoas que estavam correndo, já passando do outro lado da pista, incentivando as pessoas que estavam sentadas no comércio, ele falando, vamos correr comigo, vamos embora. É uma pessoa espetacular, foi um exemplo, isso é que vale a pena no esporte. Às vezes não é o título, é esses momentos que você vive no esporte que vale a pena. De você ver aquela pessoa que foi um acidente de moto que ele sofreu, perdeu a perna, ele podia estar todo deprimido, depressivo, não, ele falou, vou. E ele tem a página dele, ó, Ramon Atleta, ele tem um Pix para ajudar na prótese dele, mas não é para ele correr, não. A prótese dele só... Você sabe falar na página dele? Tem, é Ramon Atleta a página dele. Tem um número, né? Não, é Ramon Atleta. Pode colocar Ramon Atleta que ele vai estar lá. E tem um Pix. Essa prótese é só para ajudar ele no dia a dia. Porque ele já correu meia maratona, ele já correu ultramaratona. E ele corre com a muleta para ele impulsionar, para ele motivar as pessoas que tiveram um acidente, alguma coisa, para praticarem esporte. Então, quem puder ajudar aí, ó, Ramon Atleta, o Pix dele para ele comprar a prótese dele. E é um evento, esse que eu falo, é um evento maravilhoso. E agora vai se tornar uma tradição em Naviraí, né? Meia maratona, eu acredito que no estado, Geninho, a gente deve ter 3 meia maratona no estado, porque como você falou, agradecer muito também a Fundesporte pelo chip, pela estrutura, Prefeitura Municipal também com a premiação todo dia, né? A gerência de esporte estava lá também com o pessoal fazendo a escolta nos pontos de água, né? Vou falar porque eu sei, né? Porque, foi um evento espetacular. A Vanessa, a Cidinha e o Rick, que eu tive mais contato, que a gente via que tava, tem muita gente por trás disso.
É espetacular. Isso é um evento que é gratificante. Não é, você via a pessoa correndo simplesmente porque gosta. Pegava a sua medalhinha no final, às vezes chegou lá em penúltimo, pegava a medalhinha e era alegria isso. Isso que é importante. O esporte não é só resultado, o esporte também é te dar prazer. E as pessoas acordaram tipo às 5 horas da manhã para correr uma prova 6h15, 6h40 com alegria, simplesmente pelo prazer de estar lá. Então o esporte é espetacular. E já que falastes em exemplo, tem um que me veio à mente, e é basquete, e como eu gosto bastante de basquete e pratiquei, eu sinto falta, o basquete caiu muito. E a gente teve atletas exemplares tanto no feminino como no masculino. Mas mais exemplar ainda é o trabalho que o Sérgio Giacomelli fez, está distanciado, nem sei se tem vontade de trabalhar, mas deveria. E aquele trabalho que ele fazia, e traziam atletas, davam bolsas e fazia todo aquele trabalho, e também não deve ser esquecido o trabalho dos pais que formaram uma associação para dar esse apoio além da antiga escola Max Reno. Era um trabalho complexo. E já que falasses também da Fundesporte, eu não sei se está ativo, mas havia um projeto da Fundesporte de colocar uma modalidade, pelo menos era a ideia, colocar uma modalidade para ir para as ligas nacionais. A de vôlei iria para uma cidade, o basquete para uma outra cidade, o atletismo para uma outra, e assim por diante, com a garantia de ter esse recurso de oferecer para quem fizesse esse time para participar das competições nacionais R$500 mil. Isso ainda existe, isso ajudaria. Não é o caso, mas se fosse naquela época, será que Naviraí teria o basquete? Como é que Naviraí pode participar disso para fazer alguma coisa fora de futebol? Não, então, que eu saiba, teve a Liga Futsal, o time de Dourados que foi montado com essa ajuda, né? Agora, Juventude AG. Isso, aí agora tem um time de voleibol que disputou a Série B, se eu não me engano, não sei como é que chama, não, em Campo Grande. Superliga, que jogou em Campo Grande agora, né? A questão, a questão que na verdade é o Campo Grande vôlei. A questão é que financeiramente está difícil para todas as prefeituras e todos os governos estaduais, né? Tá bem difícil, inclusive o nosso governador já teve Mas haverá de ser passageiro, né? Não sei. Vamos ver o ano que vem. Vamos ver o ano que vem. Mas como tudo é maré, pode estar em baixa, mas logo vem alta. E você tem que estar preparado para a alta. Então aí, a princípio é isso, né? Eles têm esse projeto, mas querendo ou não, a gente precisa fomentar primeiro no estado, né? Porque esse time do Juventude tinha alguns atletas daqui, mas foram trazidos atletas de fora, né? O professor Giacomelli, que você falou, o professor Giacomelli se aposentou, inclusive eu virei professor de educação física por causa dele. Ele, quando eu vi ele com aquele puma dele, curtindo... Será que não dá para guindá-lo e trazê-lo para, pelo menos, orientar? E agora ele está descansando. Não, eu não estou falando dele trabalhar, não. É orientar. Eu acho que o profissional precisa buscar conhecimento. A gente precisa também do profissional buscar conhecimento. O conhecimento dele foi de lado? Não, eu não estou falando isso. Deixa o professor descansar agora. Ele já fez o que ele tinha que fazer por Naviraí. Ele já fez o que ele tinha que fazer pelo município. Agora ele precisa descansar. O professor está cuidando da família, vai ter uma netinha agora. O profissional que está agora, e a gente tem dois profissionais espetaculares. Só dar uma consultoria. Então, não, mas ele com certeza ele conversa com o professor. O professor Pedro está fazendo um trabalho espetacular de base com o projeto no Juraci, no Médici. Trabalha na PAI? Isso, ele está com acho que uns 2 a 3 anos fazendo um trabalho espetacular que vai colher frutos logo, né? Tem um time de basquete adulto, que é o professor Fabiano, que está fazendo com algumas atletas do Giacomelli, que vão disputar algum campeonato, inclusive o campeonato Jogos Abertos por Naviraí, que participaram de um torneio e foram campeãs, foram terceira colocadas. Então, se a gente não tiver uma equipe adulta, a gente não consegue fomentar a molecada.
Então, isso aqui é interessante. Essas meninas do basquete feminino adulta estão fomentando as meninas agora também para praticarem, para ver. Então, por que o futsal se destaca? Porque a gente tem time adulto para participar. O basquete masculino, logo a gente tem um time de basquete masculino também. Nós temos um time de handebol feminino que o professor Simões trabalha com essas meninas já há 3 anos. Né? Então, ao pouquinho, você fomentando o adulto também, a criança vai ter uma inspiração de ver aquela... E que também sei. Então, tudo é um processo. Nós tivemos o Jacomel lá e deu aquela parada quando ele aposentou, né? O professor deve ter, acho, mais de 40 anos que ele trabalhou com esporte. Então, agora ele descansou e tudo. E aos pouquinhos a gente vai tentando voltar. Todas essas esportes que a gente diz olímpicas, né? Handebol, basquete, vôlei, atletismo, xadrez, judô, né? E ter um nível grande, tanto na base como também nas seleções adultas. E um outro esporte que cresceu bastante é o ciclismo. Eles têm pedido ajuda, né? E é vasto, né? E custa caro. O ciclismo nossa senhora, é muito bacana. Praticamente todo final de semana eles têm algum evento, às vezes pequeno, né, que eles fazem, passeios e tudo, mas grandes eventos também, né? Nós tivemos, acho que é o Pedal da Amizade, que nós ajudamos eles com apoio também. Teve alguns outros eventos que a gente fez o apoio. E é um esporte espetacular, né? É um esporte que, para a saúde do joelho, é excelente, não tem impacto, né? É tipo uma natação, vamos dizer assim, quando você não cai um tombo, na verdade, mas a questão de saúde, o ciclismo é espetacular. E na Viraí a gente tem uma grande leva de ciclistas, inclusive com resultados expressivos no estádio a nível do Brasil. E no escolar também, o ano passado, acho que ficamos em 4º lugar no ciclismo. Então, né, cada dia a gente procura sempre estar com eles, apesar de ser bem restrito a questão nossa financeira da gerência de esporte. A gente sempre, quando eles pedem algum apoio para a gente procura ajudar os clubes de ciclismo que tem na Viraí. E nós agradecemos a vossa presença e principalmente por ter aceitado o convite para estar em Giro Talk, e abrimos espaços para as suas considerações finais e também colocar alguma coisa que de repente a gente não lhe deu oportunidade simplesmente porque não fez a pergunta adequada. Não, eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui falando um pouquinho de esporte, um pouquinho de Naviraí, né, Geninho? É uma honra mesmo, ainda mais o Fábio é um irmãozão meu de pequeno. Vilarinho é psicodélico da paranormalidade do rabo lagartixa cortado. A gente viveu muita coisa bacana na minha infância, na nossa infância, né? Então é um prazer vir aqui. Quando ele fez o convite, eu falei, rapaz, se quiser, a gente vem todo dia e fala aqui. Show, né? Show. Na próxima eu vou invadir. Ele já invadiu, ele não se deu conta. Nossa, tem muita história também legal da época que nós éramos. Essa meninada de agora, né, Fábio? Vê que tá muito fácil as coisas hoje. Um abração, Geninho. Deus abençoe todo mundo aí, você também, vocês. Nós aqui agradecemos a sua presença mais uma vez. E você já sabe, aqui é Giro Talk, onde colocamos não a história contada pelo jornalista. Deixamos a oportunidade para que a história seja contada pelos protagonistas das histórias que são relatadas pelo jornalismo. Na próxima semana tem mais Giro Talk com você. Não é mole não. Já fez como é que fala? Jargão, bordão, né? Um bordão. Já vai pegar o lugar do meu gordo.